Economias porcas, é isso mesmo. Você imagina você ver um Del Reizão top lá, você imagina, pô, deve ter aquele painelzão completão com 6 relógios, né, 6 manômetros, pressão de óleo, voltímetro. Aí você vai ver, é aquele painelzinho michuruca igual ao do Corcel 2. Realmente decepcionante. É sobre essas coisas que eu vou falar hoje. Olá amigos do canal PL, vem conosco para esse mundo fantástico de nostalgia. Esse canal traz aqui diariamente quase vídeos nostálgicos, curiosidades e muito mais. Eu já falei sobre aquela primeira era dos carros populares dos anos 60. Naquele período, itens que hoje são obrigatórios eram considerados dispensáveis, como cinto de segurança, seta, até lanterna traseira não era muito considerado. Se você vê o Renault Teimoso, que era a versão mais básica do Gordini, a lanterna, o par de lanterna foi eliminado e colocaram no lugar só uma lanterna central. Realmente esses carros eram bem básicos mesmo, né? Nos anos 70 a gente já tem uma melhora nisso aí, algumas coisas passam a ser obrigatórias, como a própria seta, o pisca-alerta passou a ser uma exigência em 1973, mas a partir dos anos 80, à medida em que os carros foram ganhando mais opcionais, quando as versões mais básicas não tinham esses opcionais, geralmente ficava visível que esse acessório foi suprimido. Nos anos 70, nem tanto. Era mais fácil você disfarçar versões mais básicas das mais luxuosas, porque basicamente o que diferenciava esses carros eram frisos, padrão de banco, não tinha muito opcional como vidro elétrico, contagiro, né? Eu sei que as versões mais básicas precisam enxugar custos, por isso elas são mais baratas, né? Mas realmente em alguns casos fica escancarado que foi arrancado algum acessório. Por outro lado, tem versões já dos anos 80 que conseguem disfarçar isso muito bem. Vou fazer um elogio aqui ao Ford Escort MK3, por exemplo. Se você pegar um Escort MK3 base ou até um L, você vê que eles são básicos, mas eles mesmo assim ainda parecem completos. Eles são simples sem perder a classe. É realmente um bom acabamento, mas na geração seguinte, MK4, tem um negócio que eu particularmente acho bem feio, precisamente no comando de ar, no comando de ventilação. Ao meio você tem o comando de velocidade, ao lado direito você tem o direcionamento do ar, para-brisa, interior, né, assoalho, mas ao lado esquerdo fica o comando do ar quente, quando o carro tem ar quente, ou também quando tem ar condicionado. O reostato você regula mais quente ou mais frio. Tem uma escala em azul, degradê para o vermelho, quando o carro tem ar quente. O porém aqui é que quando o carro não tem o ar quente nem ar condicionado, quando um carro não tem opcional nenhum, eles simplesmente colocavam uma tampa no lugar, parece uma tampa de ralo, uma coisa meio fundo de quintal, bem artesanal mesmo, fica muito feio. E quando acende o farol, aquilo ali, aquele degradê iluminado de azul para vermelho, ele é iluminado, então ele tem ali o degradê, né, indicando do ar frio para o quente, mas não tem o botão, porque o carro não tem esse item. Na linha Gol, por exemplo, a partir de 1988, fica mais discreto. O comando de ventilação sem ar quente, a parte de baixo não tem nada. É feio também, mas é um pouco mais discreto. No caso do Escort, fica aquela tampa ali, me incomoda realmente. Dá a impressão que quebrou o botão e meteram uma tampa lá de qualquer jeito. Fica um negócio meio esquisito. Já que estamos falando de Ford, vamos voltar um pouquinho agora para os anos 70. Você pensa, né, o que era o máximo de luxo da Ford nos anos 70? Eu vou até incomodar algumas pessoas, pode ser que pessoas não gostem desse comentário, mas isso é a realidade mesmo. Essa é a realidade. Ford Galaxy LTD Landau, carro maravilhoso, um carro que eu gostaria muito de ter, mas eu acredito que não vou ter, porque são carros que já subiram muito de preço. Mas olha, analisando o painel desse carro friamente, o que tem a mais ali? Você tem o velocímetro, o relógio de horas, o de combustível e só. Tudo bem, não tem um contagiro. Nessa época havia um conceito de que contagiro era destinado para carro esporte e carros de luxo era o relógio de horas. Isso acontece no Opala e outros carros. Então não tinha ali o contagiros, tudo bem. Você tem o relógio de horas analógico, mas
poderia ter um carro desse preço, poderia ter um marcador de temperatura. A Ford tinha uma mania muito ruim nos anos 70 de suprimir o marcador de temperatura, substituindo por uma lâmpada, que a hora que acendia já poderia ser tarde demais, o motor já poderia estar superaquecendo. Então o Ford Galaxy não tem o marcador de temperatura, um painel consideravelmente simples se comparado a carros americanos da mesma época, né? Poderia realmente ter pelo menos um marcador de temperatura. E o Ford Maverick também no mesmo embalo. Se você pegar um Ford Maverick, você tem ali o velocímetro, marcador de combustível e só. É um painel que basicamente é tão completo quanto o de um Fusca da época. Só que tem a luz, espia de temperatura que o Fusca não tinha, né? O Fusca até poderia ter um marcador de temperatura do óleo, mas também não havia isso daí, que era algo mais simples. O Corcel 2, quando foi lançado no final de 1977, já com o modelo 78, ele também não tinha esse marcador, mas a Ford acabou acrescentando esse item algum tempo depois, o que realmente foi um grande ganho para o carro da Ford. Então fica aqui uma economia também porca, vamos dizer assim. Poderia ter um marcador de temperatura, com certeza teria evitado muita gente de perder motor aí, que ferveu e não havia o ponteiro, quando a luz acendeu já era tarde demais. Veja só, nos anos 70, muitos carros não tinham sistema de ventilação forçado. O que é ventilação forçada? É o ventilador. É a ventilação forçada por um ventilador elétrico. Muitos carros nessa época tinham somente a ventilação natural. O que é a ventilação natural? O carro tem a entrada de ar ali no capô, o ar entra e ventila o carro, mas só quando o carro está andando. É a ventilação que vem conforme o carro vai se movimentando. Gol BX, as versões mais básicas, não tinham ventilador. O próprio Fusca nunca teve ventilador. A Variant TL não tinha ventilador, passou a ser opcional em 75. A Brasília também, o ventilador elétrico era um opcional. Nesse período que o ventilador elétrico foi se popularizando, geralmente os difusores de ar eram somente centrais, só no meio, dois ali no meio. No Gol foi assim, só depois é que os difusores de ar laterais passaram a sair nos carros e era considerado um luxo a mais. Tanto é que nas versões mais básicas isso não havia. O Uno Mille de 1990 também vem com uma tampa ali onde seria os difusores. Algumas versões do Gol mais básicas também tinham essa tampa, até na Saveiro 1997, que foi a última quadrada, ali no lugar do difusor lateral vinha uma tampa, vinha um tampão, difusor somente ali no console central. É realmente uma economia feia, mas que realmente as montadoras eliminavam vários itens. Não era só o difusor que era economizado, também os dutos de ventilação ali eram suprimidos, o que ajudava a reduzir os custos do carro. Por falar em Uno Mille, que só surgiu em 1990, para quem não sabe, o Mille se refere a 1000 em italiano, que é o país de origem da Fiat. Então, o Uno, antes do Uno Mille, o Uno mais simples era o Uno S, que tinha a ausência de vários itens para baixar o preço. Por exemplo, o esguichador elétrico do para-brisa foi eliminado e no lugar era uma bombinha manual ali que você tinha que pisar, no mesmo esquema dos Fuscas dos anos 70. Os repetidores de seta no paralama também não tinham lâmpada, era somente um refletor. Além disso, o encosto de cabeça dos bancos dianteiros e câmbio de 5 marchas são itens que só se tornariam de série no fim dos anos 80. Já no Mille, alguns itens suprimidos também eram os difusores de ar laterais, como eu já disse, e a tampa do porta-luvas, que era um opcional. Inclusive, essa ausência da tampa de porta-luvas começou lá na Brasília, no Chevette, naqueles populares dos anos 70 também não havia. Até o Palio, lançado em 1996, naquelas versões mais basiconas mesmo, ele não tinha a tampa do porta-luvas, ele vinha só com porta-objetos ali. Algumas estradas também chegaram a sair sem a tampa do porta-luvas. Depois do lançamento do Uno Mille, as outras montadoras tiveram que correr atrás para lançar carros populares que pudessem concorrer. A Chevrolet lançou o Chevette Júnior, até os vidros eram mais finos para tentar reduzir o peso. O painel de instrumentos era o mesmo do Chevette lá de 1973, basicamente o mesmo painel de 20 anos atrás. É como se um carro hoje tivesse saindo 0 km com um painel lá de 2003. Pelo
pelo menos o Chevette Júnior tinha quebra-vento, porque se você nunca reparou, o Chevette não, o Gol 1000, ele não tinha quebra-vento. Como não tem? Eu já vi. Você viu o quebra-vento, mas ele é fixo, não tem abertura. É só o vidro ali, não tem mecanismo nenhum de abertura, ele é fixo. Alguns Gols CL também chegaram a sair sem o quebra-vento, somente ali com o vidro fixo. Era uma ação também para suprimir os gastos com o trinco, a dobradiça e tudo mais. Tudo isso aí era arrancado fora. Eu tava até falando com meu amigo Gabriel Miglavasca esses dias, ele observou também que os primeiros, depois que o Palio foi lançado, a ideia da Fiat era tirar o Uno de linha, mas como ele continuou vendendo muito bem, ela manteve ele só com motor 1.0 e nas versões mais simples. Um item que foi suprimido era a luz de teto central no Uno, naqueles SX, aqueles IE, os mais simplesinhos, vinha a moldura da lâmpada, mas sem a luminária, vinha uma tampa. Se você tirasse a tampa, tinha lá os fios esperando você comprar. Então você tinha que comprar a parte, essa luminária, colocar ali e aí ela saía funcionando. Uma economia também que começou nessa segunda fase do Uno aí, já com o Palio em produção, foi eles eliminaram o marcador de temperatura. No lugar foi colocado só uma lâmpada que acendia quando o carro estivesse fervendo. O marcador de temperatura até voltou no painel do Uno Mille SX Young, que era uma espécie de versão especial no ano de 97 com fundo branco. Mas depois ele foi eliminado novamente. Foi retornar somente nos modelos Fire nos anos 2000. No Palio era até pior, porque no lugar do marcador de temperatura tinha um desenho para você lembrar de pôr o cinto de segurança. Alguns Fiesta também saíram no lugar do que seria o contagiros, vinha um desenho do carro, olha que bacana. Isso aí ficou visível nessa época, porque as versões mais completas tinham contagiro, e nas versões baratas, como não tinha esse item, eles tinham que inventar alguma coisa para pôr. No caso do Gol Special também, que era a versão mais simples, eles colocaram um desenho do Gol com o indicativo da pressão dos pneus. Com o lançamento da geração 3 em 1999, o Gol Special continuou em produção com o interior, o Gol Bola continuou em produção, mas acima do Gol Special, que era o antigo Gol Bola, havia a versão mais simples do Gol G3, que vinha com o interior do G3 mesmo, mas o painel não era aquele completão, era um painel bem simples que pouca gente viu. No lugar do contagiros, ele vinha com o marcador do nível do combustível, com um ponteiro do tamanho do contagiros, basicamente para economizar o custo do ponteiro. Curioso que depois, na década já nos anos 2000, essa versão mais simples do G3 passou, que era o Plus, se eu não me engano, ela passou a vir com o interior do Gol Bola. Para mim é decepcionante. Você vai ver um Gol G3, você abre a porta e por dentro ele é um Gol Bola. Realmente eu acho uma coisa muito feia, mas sem dúvida foi feito para economizar custos de produção também. Nesse quesito de economia de painel, ponto positivo para o Corsa, que mesmo nas versões mais básicas vinha com o marcador de temperatura. A Volkswagen aí nessa questão da economia de custo é especialista, hein? Olha só, com o lançamento do Gol G4, até a versão Power, que não era mais simples, hein? Era uma versão já das mais completas. A luz de teto, daquela bonita, né, do Gol, que vinha lá do Gol Bola, aquela luz de teto maior, foi substituída por aquela mesma luz de teto da Kombi, do Gol, do Fusca dos anos 70. O pior é que a moldura da lâmpada maior continuava ali. Então você tinha a moldura da lâmpada maior, mais aquela lâmpada feia dos anos 70 num Gol Power 2006. Realmente uma coisa horrorosa. Claro que dá para você colocar a lâmpada maior, mas pô, podia vir de sério, né, Volkswagen? Brincadeira isso aí. Economias realmente porcas que as montadoras fazem, eu entendo que tudo isso é calculado para economizar, para reduzir o custo, mas tem coisa que incomoda, né? Tem coisa que realmente fica incômoda. Eu vou voltar falando mais sobre esses itens. Você já viu alguma coisa que te incomoda, algum corte de custo que você acha que é muito descarado? Comenta aqui nos comentários, porque eu vou fazer a parte 2 e eu vou trazer os itens que forem comentados aqui abaixo. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, venham conosco para esse mundo maravilhoso de nostalgias automotivas. Também siga o canal nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!